Em primeiro lugar, renovar o parabéns para a PUC, para o ECOA. Todos nós participamos de muitos eventos desse tipo. Aqui está todo mundo careca de se encontrar nas estradas do bem. Mas esse foi muito especial. E a gravação desse painel certamente dará uma contribuição muito importante, não só na área universitária, mas em toda a área de engajados, ativistas, conectados, etc., com a transição climática, com as questões de biodiversidade. Eu agradeço demais ao Biller a excelência de todas as apresentações. Eu estou aguardando pelo WhatsApp perguntas, mas ainda não chegou, então vamos direto. Basicamente, que cada um coloque as questões consideradas mais essenciais. Eu vou começar pelo professor Winston. Queria renovar que é meu orientador de dissertação de mestrado há mais anos e décadas do que qualquer um de nós dois confessaríamos. Deu um prêmio até. Com o orientador que eu tinha, não foi difícil. Winston, você colocou na sua apresentação, e isso combina com a colocação final do Guilherme, o espaço que a gente tem para desenvolvimento de renováveis. Na hora que você passou, me veio uma imagem muito simplória de que aquela possibilidade gigante é como se fosse um pré-sal que basta explorar, como se a gente tivesse descoberto um pré-sal. Petróleo tem por aí no mundo, em muitos lugares. Tem, Guilherme falou da margem equatorial, está lá Timor-Leste com uma discussão parecida, na costa da África, etc. Tal. Mas um pré-sal verde não vai ser fácil de encontrar, a não ser no Brasil, o que nos permitiria uma inserção competitiva na economia de mercado global de natureza completamente diferente. Ou seja, é quase que uma ponte para o Brasil escapar da armadilha da renda média. Queria fazer alguns comentários sobre isso. Claro. Como Deus, obviamente, é brasileiro, ainda por cima, colocou esse novo pré-sal no lugar mais pobre do Brasil. Porque, se você olhar o potencial de geração de renovável no Brasil, especialmente solar e eólica, e introduzindo a eólica offshore, onde aí sim a margem equatorial é do bem, o Nordeste vai ser um beneficiado enorme de um fluxo de investimentos pesado para essa região. E nós vamos conseguir não só um modelo novo de crescimento, quer dizer, um novo ciclo de investimento com efeitos sobre o custo da energia, que é um insumo generalizado e afeta a produtividade do Brasil inteiro, e gerando uma série de produtos de exportação competitivos, porque são verdes e baratos, como o emprego vai se dar, não obviamente exclusivamente, mas muito no Nordeste. Quer dizer, como de tabela a gente resolve o maior problema do Brasil, que é um problema de distribuição de renda, e que é muito um problema nordestino, né? Ou nas periferias da cidade, onde, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, a grande população que cresceu ali foi de origem nordestina por imigrações. Então, eu acho que sim, mas precisa de intervenção. A gente tem que perder... Aqui, acho que o Sirkis fez uma referência ao Departamento de Economia da PUC como um Departamento de Economia liberal, mas nenhum liberal defende que o mercado funcione onde você tem uma externalidade. Não precificar o carbono introduz uma externalidade que acaba com qualquer teoria do Adam Smith. Quer dizer, o Adam Smith dizia que você não deve a boa vontade o fato de você ter carne, a boa vontade do açougueiro, mas a sua defesa do seu interesse próprio. Isso é porque... Mas os mercados têm que ser completos. Quer dizer, para que o mercado entregue alguma coisa que é socialmente interessante, tem que ter informação para todo mundo. E o sistema de preço faz isso. Quando você não tem um preço fundamental precificado, tem que haver intervenção. E essa coisa, no Norte, por exemplo, nos países desenvolvidos, acabou, não é mais uma discussão. O IRA americano é uma intervenção maciça de subsídios temporários. O problema do Brasil é o temporário, mas subsídios fiscais gigantescos, centenas de bilhões de dólares de subsídios, para você fazer uma transição que assustou até os europeus que achavam que estavam na frente, liderando a parte de inovação em clima. Não vão mais. Então, o papel do BNDES, do governo em geral, montando um tripé de créditos de carbono, financiamento subsidiado e subsídios fiscais temporários, é fundamental. Isso aí não vai sair do nada, o mercado não vai entregar isso, a não ser
muito vagarosamente, se não houver certos incentivos, especialmente para as tecnologias nos quais, aos custos de capital atual, sem subsídio, nós não chegamos lá, como, por exemplo, eólico offshore, para falar de um só. Então, sim, isso é uma oportunidade gigantesca, com efeitos muito interessantes do ponto de vista de crescimento e distribuição. Muito obrigado, Winston. O Juan, creio que é o Juan, nos envia uma pergunta sobre a Petrobras, que envolve sequestro de carbono. Eu vou fazer para a Suzana, mas pedindo a Suzana que a comente também no contexto geral, incluindo margem equatorial, gás, etc. Hoje, a Petrobras opera o maior projeto de captura e armazenamento de CO2 do mundo. Acho que já um primeiro comentário sobre o fato de que isso é tudo projeto, por enquanto, é interessante, né? Enquanto isso, as reservas do pré-sal tendem a declinar a partir de 2030. Sem exploração, teremos transição ou disrupção? Eu acho que a pergunta tem que ser colocada em contexto das ofertas todas. Ninguém mais indicado do que Suzana. Bom, o que eu acho, né, na realidade, é que o mundo ele vai ser total flex. Não consigo... claro que as renováveis elas têm um papel fundamental. O investimento, né, como a gente discutiu, eu mostrei, está muito nesse sentido da transição energética. Não só porque tem a questão do clima, né, das emissões de carbono, mas você também tem que pensar que quando a gente costuma pensar muito sobre geração da energia, né? Mas essa energia gerada ela tem que ser distribuída também. E quando a gente discute a questão da autoprodução, geração distribuída, as renováveis são muito mais afeitas à geração distribuída. É diferente de uma geração ou termoelétrica ou grandes hidrelétricas, que é uma geração centralizada. Então, quando a gente está falando de geração de energia, a gente tem que pensar também na distribuição dessa energia, principalmente num país como o Brasil. Então, eu acho que geração distribuída com renovável também é uma questão muito importante. Além do fato das trazerem outros co-benefícios, como melhoria da qualidade do ar, um mercado novo, porque quando a gente fala também de parques eólicos, etc., você também está falando da cadeia produtiva como um todo, né? A gente está falando também de eletroeletrônica, enfim, uma série de outras iniciativas que também são importantes e que fazem parte dessa transição energética com aspectos positivos. Porém, não dá para imaginar, como eu também coloquei, né, na figura, um mundo de zero combustível fóssil, né? Não só é preciso realmente caminhar naquela direção, mas também os combustíveis fósseis, nos dias de hoje, representam um ganho até para financiar essa transição. O que eu acho extremamente preocupante é que esse ganho, essa renda do petróleo, não seja usada com essa finalidade. Se a gente pegar a Noruega, né, por exemplo, que é um símbolo, né, de um país verde, considerando todas as diferenças de Noruega e Brasil, um país rico, pequenininho, etc. Mas toda a renda que eles fazem, né, que eles têm, da exploração do petróleo é investida quando é a questão de subsídio de veículos elétricos, a infraestrutura para toda uma economia verde, porque isso não se faz, a transição para uma economia verde requer investimento. O que eu acho absurdo, e aí indo na questão do que a gente discute, você pediu para falar da margem equatorial, o que eu acho muito questionável é você ter uma exploração, né, seja na margem equatorial ou em outras áreas do Brasil, sem que a população local tenha nenhum benefício. Se fala do pessoal, né, dos moradores do Amapá e daquelas regiões. A renda não vai para eles. A gente vê isso em áreas de mineração. Então, essa, para mim, que é como eu falei, a transição tem que ser justa. Né? Não é limitar simplesmente a questão de reduzir as emissões de carbono. A gente quer também uma qualidade de vida para todo mundo. Então,
se aquilo, porventura, trouxesse a qualidade de vida e empregos modernos, e estivesse direcionado para uma transição para uma economia verde, era algo a se pensar, mas é que essas coisas não estão pensadas dessa maneira. E aí eu critico bastante. Tá? Então, eu acho que isso é um fator muito importante, porque a renda do petróleo é necessária. É necessária para viabilizar a economia verde, né? Não para reproduzir o mesmo modelo. Então, essa é a minha principal questão em relação a isso. Obrigado, Suzana. Desculpe que eu cometi o equívoco de lhe passar o microfone, mas assim a gente te ouviu com 2 microfones, o que ajuda bastante. E ficamos com uma mensagem bastante forte. Então, tem uma pergunta para a Marina aqui. Tem uma que deixa perguntando sobre o paper que eu mencionei, eu envio para o ECOA, e o ECOA é só buscar lá do ECOA a referência do paper. Marina, a pergunta é muito direta, eu vou ampliar um pouquinho para poder te ouvir um pouquinho mais. Tá? Marina, não temos cultura de viveiros de fungos no Brasil? Existe algum de referência? E eu gostaria de acrescentar que, além das descobertas que você mencionou do potencial do solo do Cerrado de tratado de forma não química e sim com ciência moderna, capturar a quantidade enorme de carbono, mas a minha pergunta específica, além do que nos foi transmitida, que é muito prática, muito concreta, é a seguinte. Nós estamos com uma crise de biodiversidade, que você fez muito bem enfatizar, ela é gravíssima, nós vamos extinguir de 20% a 30% das espécies vivas do planeta Terra, se tudo der maravilhosamente certo. Se as metas de Aichi e as metas da COP recente foi isso, num contexto de vasta ignorância sobre o que significa. Um pouco dinheiro para pesquisa ao longo desse tempo todo vai aumentar. A crise de biodiversidade decorre essencialmente de uso do solo, você bem colocou, espécies exóticas que fazem um estrago considerável, superpesca também. Antigamente, pescar era esperar o peixe, ver se... Agora, você localiza por GPS, vai lá, joga a rede e tal, isso está extinguindo uma quantidade de espécies gigante. E isso já é o suficiente para ter nos colocado, claro, com o aumento da população, 300 mil anos de Sapiens, 2 bilhões de pessoas. 5 anos de Sérgio Bessem, eram 8 bilhões de pessoas. Quer dizer, tem alguma coisa... Não é pela população, é pelo impacto ambiental. Então, essas duas causas já nos colocaram. E aí vem um tsunami. Então, uma perguntinha que, quando você nos apresentava, e totalmente conectada com o que a Suzana tinha acabado de nos falar, é 2 graus Celsius a mais. A biodiversidade, a restauração plena não é possível. Nós já estamos com 2 graus Celsius a mais. Vale para 1,5 também. Como você vê a restauração da biodiversidade, considerando o fato de que aqueles mesmos territórios, pelo aumento da temperatura, ou seja, já não serão propícios a certas espécies, e sim atrairão outras, etc., etc., etc. Ou seja, a necessidade de ciência é ainda maior, né, me parece, Maria. Se a gente não sabe nem com facilidade o que havia ali para a gente restaurar. E, quando começa o processo de restauração, poderia se acrescentar a pergunta: e quem sobreviverá caso a temperatura aumente? E aí começa uma porção de regras desordenadas do ponto de vista científico do que você vai colocar na restauração, que não são suficientes absolutamente para você abandonar o padrão de, pelo menos, tentar fazer o que havia ali. Porque descobrir o que sobreviveria e já tratar de não colocar o que não sobreviveria já introduz um desequilíbrio novo, que você não tinha pensado, né? Então, nós temos que achar, para cada espécie que havia ali, nesse lugar que a gente está restaurando, uma matriz. Não.
Nós temos que achar pelo menos umas 10 ou 15 matrizes capazes de produzir as sementes que você vai introduzir ali com biodiversidade genética. Isso é possível fazer para as árvores. Os viveiros têm o georreferenciamento de suas matrizes, a programação da visitação, os escaladores, a equipe, porque ninguém pode ir sozinho para a floresta, isso a gente consegue. Só que nós temos que fazer isso para as orquídeas, por exemplo, só para completar assim, a complexidade do argumento. Você tem que não pegar uma orquídea e duplicar, replicar, fazer milhões de vezes aquela mesma planta. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que achar as sementes e o modo de fazer a partir das sementes das orquídeas que há na floresta. A tecnologia de clonagem, para nós, não serve para nada, né? Nós temos que fazer um outro trabalho que é muito artesanal e que tem um prazo completamente incompatível com os prazos que se usa na regulação. Você começa a cuidar de uma terra, passados 6, 7 anos, você começa a observar que chegaram alguns animais, chegaram algumas abelhas. Algumas espécies estão nascendo espontaneamente sem que você tenha plantado, que significa que tem alguém aí na fauna te ajudando. Mas esse processo é muito lento. E o pessoal que trabalha em restauração faz a piada que não parece piada, que vai levar os mesmos 500 anos que a gente levou para destruir, para reconstruir. Então, a palavra compensação dói muito no ouvido de quem faz restauração. A gente não está compensando nada. A perda é infinitamente maior do que o que a gente oferece de reflorestamento com árvores em outro lugar. É uma perda enorme que você admite, não é compensada, né? Então, se preocupar com isso também, dado que você não resolveu nenhum dos outros problemas, a gente nem sabe fazer uma floresta biologicamente viável, que ter certeza que ela vai funcionar, que a fauna vai escolher aquele lugar para morar, que nós vamos conseguir fazer um dossel de floresta compatível com a quantidade de carbono que a gente precisa absorver, me parece fora do ponto, né? Quando tiver o apoio científico, talvez a gente troque o modelo. Muito obrigado, Marina. Antes de passar para o Guilherme, que já tem uma pergunta aqui, Marina também foi aluna do Winston. O Winston falou, tem uma nota de rodapé. Bom, nota de rodapé. É para falar... Não, tira esse meu para falar. Ninguém precisa disso, não. A nota de rodapé, porque Marina falando me lembrou um artigo que nós escrevemos, acho que publicou uns 2 anos atrás no Globo, né? Se pode restaurar as florestas do Rio, que é uma coisa que me preocupa muito como economista, e eu não vou demorar mais do que meio segundo, ponto é muito fácil. O mercado, essa entidade mítica e que alguns acham milagrosa, se não for regulado, provoca verdadeiros desastres. E olhar simplesmente a árvore como uma fonte de celulose que gerar celulose, que captura carbono, CO2 da atmosfera e ajuda a fechar o gap, que é importante, como mostrou a Suzana no Net Zero, né? Produz offsets que têm valor de mercado, é um perigo, porque plantar árvore não é reflorestar. Se você quiser restaurar as florestas nativas no Rio, tem que ter uma regulação que permita, sim, que quem quer plantar árvore, plante árvore, mas não venha dizer que é restauração. O esforço de restauração ele vai muito além da discussão de captura de carbono. Por isso, tem 2 COPs no mundo, uma que discute carbono e uma que discute biodiversidade. Para restaurar a floresta nativa, o mercado de carbono pode ser um desastre, se não for regulado. Obrigado, Winston. Gente, tem muitas perguntas muito interessantes, nós não teremos tempo, eu vou fazer a última ao Guilherme agora, vai passar alguns minutos só ali, mas o ECOA depois processa e endereça aos professores e nós retornaremos todos. Guilherme,
O senhor falou em não usar o gás no setor elétrico, considerado um combustível de transição energética. Como resolver o problema da intermitência das renováveis sem o gás? Basicamente, qual seria a base de geração firme, não sujeita a ciclos naturais, dado que eólica, solar e hidrelétricas pode haver uma coincidência de 3 ciclos juntos, né? Até um pouco tempo atrás, né, existia uma preocupação muito grande com a intermitência das energias renováveis, né? E aí saiu um estudo muito interessante, uns 2, 3 anos, da EPE, que demonstrava que a capacidade mesmo de você colocar ela na expansão era enorme e tranquila, que não iria dar um problema tão grande para o sistema como um todo. Eu já escutei muito, tanto o Mário Veiga quanto o Luiz Barroso, da PSR, algumas vezes falando que o segredo estaria em você fazer um reforço maior nas linhas de transmissão que a gente tem no país. Até porque solar e eólica, querendo ou não, né, solar durante o dia e eólica, pela sua natureza, onde estão instaladas as regiões, mais à noite. E com as nossas hidrelétricas, que já são como grande reservatório, aí sim eu acho que é importantíssimo a gente fazer um trabalho de restauração da malta ciliar, para a gente renovar ali, para você ter um ganho ali as águas, é importantíssimo. Agora, a questão de storage sempre, né, estamos aí na corrida para conseguir achar uma tecnologia que seja a melhor e a mais viável. Então, baterias, eu acho que evoluiu muito de um tempo para cá. Existe uma expectativa muito grande com o barateamento né, dos processadores de eletrólise, né, que você possa utilizar o hidrogênio verde também como storage. Então você tem outros caminhos aí que precisam ser explorados e que eu não enxergo o porquê, como muitos aí argumentam, que é sim necessário você ter no setor elétrico mais usinas a gás, ali, principalmente no Nordeste. Essa resposta extraordinariamente importante. Bom, o tempo efetivamente se encerrou, a gente está sob pressão. Eu só não resisto a aproveitar o comentário interessante do Guilherme e jogar, já que eu não tive chance de falar de energia, uma ideia no ar, que tem a ver com amazonizar, que tem a ver com a presença da Marina nesta mesa, e que todos disseram. O SIG, o Amazônia, o Amazônia publicou há pouco um mapa das superfícies hídricas de água do Brasil, mostrando uma redução contínua ao longo das últimas décadas, porque mistura ocupação do solo com o aquecimento global, etc. Então, a água diminuindo, água doce. Junto com isso, onde a crise de biodiversidade é mais grave em todo o planeta é nos corpos hídricos de água doce. Neles. Ali é que é a maior... todo lugar é gravíssimo, mas ali é... E o professor Winston nos colocou um gráfico de barras com o potencial que temos, e acabamos de ouvir do Guilherme que as renováveis permitem o enfrentamento da geração não sujeita a um inesperado de ciclos naturais. Pergunta que eu vou só deixar no ar para todo mundo é: será que não faz todo sentido superexplorar aquele potencial que o Winston botou, principalmente em eólica e solar, e os nossos grandes reservatórios de água doce para a geração de energia elétrica progressivamente se converterem em, eles sim, a geração a ser acionada quando necessário, e manter a segurança hídrica do Sudeste e do Centro-Oeste em especial, além de dar um grande suporte à biodiversidade? Acho que essa questão está endereçada pelas várias colocações que tivemos a oportunidade única de ouvir. Muito obrigado. Parabéns.